Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padakshte Bhute Simati Ridananda Daskaswami Tinamine Namaste Guru Sai Pranamina Prabhupada Pramodai Dustasidantanasi. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 22º capítulo, no verso 57. Então hoje a gente vai conseguir acabar esse brilhante capítulo, onde Krishna começou explicando Sankhya e termina o capítulo, né? Tem sido maravilhosos esses versos, termina o capítulo com versos maravilhosos explicando a diferença da alma e do corpo, a vida material versus a iluminação espiritual. Tem sido muito legal, né? Se você não viu, não deixe de voltar atrás algumas aulas para ver tudo. Bom, então a gente vai começar agora no verso 57, onde Krishna então vai começar a encerrar o tema. Tasmarudava mabhungshva vishayam asarindraye atmagrahana nirbhatam pashavikalpikam brahmam. Tasmarudava mabhungshva vishayana sarindriye atmagrahana nirbhatam pashyavaikapikam brahmam. Tasmat, portanto, Uddhava, meu querido Uddhava, mabhungshva, não desfrutes, vishayan, os objetos de gozo dos sentidos, asat, impuros, indriyei, com sentidos, atma, do eu, agrahana, incapacidade de realizar, nirbhatam, no que é manifesto, pashya, vê, vaikalpikam, baseada na dualidade material, brahmam, a ilusão. Tradução, portanto, ó Uddhava, não tentes com os sentidos materiais desfrutar o gozo dos sentidos. Vê como a ilusão baseada nas dualidades materiais impede que a pessoa realize o eu. Bem simples. É um resumo assim, do yoga de forma bem simples que Krishna passa. Então vou repetir. Portanto, ó Uddhava, não tentes com os sentidos materiais desfrutar o gozo dos sentidos. Então, o que significa isso? Ou seja, não fique você aí trazendo vida para o corpo feito de matéria, simplesmente servindo os sentidos do seu corpo. Você gosta de ver uma coisa, tocar uma coisa, né, provar outra, cheirar, enfim, etc. Não faça isso, não fique só aí, só para ficar dando energia, continuidade ao processo da matéria com a matéria. Os objetos dos sentidos são da matéria e os sentidos são da matéria. Então, a matéria com matéria. Então, não fique você, a alma, só para perpetuar essa troca entre matéria com matéria. Não faça isso, ó Uddhava. Vê como a ilusão, baseada nas dualidades materiais. O que são as dualidades? O que é isso? Ilusão baseada nas dualidades materiais. É simples. Quando a gente está na superfície, né? Sentidos com objeto dos sentidos, aí tem experiências boas, experiências ruins. Então essa é a dualidade. Você quer experimentar algo gostoso, você não quer experimentar algo ruim, você quer algo bonito, aí feio, aí tem gostoso e desagradável, prazeroso, doloroso, né? E assim vai. Então, dualidade é uma coisa,
é o oposto, você quer aquilo, evita aquilo, e assim, né? Isso é a vida material. Quer isso, não quero aquilo, não quero isso. Então fica, né? E muda, a mesma coisa muda, né? Você queria uma coisa, agora não quer saber mais daquela coisa. Você quer agora. Então essas são as dualidades. Não tem estabilidade, ou é uma coisa ou é outra. E você quer o que você acha que é bom agora e o que não acha que você não acha que não é bom, você não quer. E às vezes depois você troca de ideia, aquilo que você achava que não é bom agora você quer, enfim. Então essa confusão. Então, veja, né? Veja como essa ilusão, baseada nas dualidades materiais, impede, bloqueia, não permite que a pessoa realize o eu. Ou seja, enquanto você está nessa, enquanto você está com a sua mente absorta na matéria, enquanto você se identifica como matéria, eu sou corpo, eu quero ver coisa bonita, eu quero experimentar coisa gostosa, eu quero ter sensações prazerosas, eu quero evitar sensações ruins, eu quero evitar gostos ruins. Né? Quando você está nessa plataforma, de novo, de matéria com matéria, é impossível você entender quem você realmente é. Essa consciência mundana, por definição, não permite que você vá mais fundo, saia da superfície da matéria, vá mais fundo para entender quem você realmente é, para entender o verdadeiro eu. Bem legal. E é isso, né? O chamado do yoga é esse, fala, olha, se você ficar nessa, você está enrolado, isso não acaba nunca. É ilusório, mas ilusório porque não é a verdade última e porque é temporário, mas é real e vai ficar acontecendo até você parar. E enquanto você não parar, você não vai conseguir acessar a realidade mais profunda, você não vai começar a acessar a realidade transcendental por trás da matéria, por trás do Matrix. Você não vai acessar essa outra realidade, você não vai saber quem você é, você certamente não vai entrar em contato com o eu superior, Deus, e você vai ficar preso aqui. Significado: tudo que existe faz parte da potência e propriedade do Senhor Supremo e destina-se a ser usado em seu serviço amoroso. Considerar que os objetos materiais estão à parte do Senhor e que por isso prestam-se a servir de posse e objeto de desfrute à pessoa chama-se Vaikalpikam Brahmam, a ilusão da dualidade material. Ao escolher um objeto de prazer pessoal, tal como comida, roupas, residência ou veículo, o indivíduo considera a qualidade relativa do objeto a ser adquirido. Por conseguinte, na vida material, todos vivem em ansiedade, tentando adquirir o mais alto grau de gozo dos sentidos. Todavia, quem realiza que tudo faz parte da propriedade do Senhor, vê que tudo destina-se ao prazer do Senhor. Porque fica satisfeito com o simples fato de estar ocupado no serviço amoroso do Senhor, ele não sente ansiedade pessoal. Não é possível explorar a propriedade do Senhor e, ao mesmo tempo, avançar em autorrealização. Então fica uma dúvida comum. Eu tive essa dúvida durante muitos anos, dá uma confusão. E aí muitos neófitos no caminho espiritual ficam confusos, porque houve um verso desse. E o verso fala, Uddhava, não tentes com os sentidos materiais desfrutar o gozo dos sentidos. Aí você fala, mas eu vou fazer o quê então? O que eu vou fazer? Eu vou fechar os olhos? O que eu vou fazer? Né? Eu vou, sei lá, só comer comida sem graça? Fica confuso, né? Porque eu estou aqui, como é que eu vou fazer? Então, é tão importante, por isso que é importante, você tem que entender, sim, tem essa instrução, mas aí como é que a gente vai encaixar a vida nessa instrução? Aí que vai entrar
O Dharma. Aí que vai entrar a questão de viver baseado em propósito. Aí que vai entrar a questão de ficar no aqui e agora. Então, quando a gente começa a juntar essas peças, propósito, aqui e agora, e devoção, aí a coisa se encaixa. Porque então eu vou usar a matéria, meu corpo, os sentidos do meu corpo, para interagir com a matéria aqui do mundo, mas não com um propósito primário, não com um objetivo único ou primário de buscar prazer para mim. Não. Eu vou fazer isso buscando propósito, cumprindo meu Dharma. Ao buscar interagir com a matéria para realizar meu propósito, realizar meu Dharma, esse serviço que eu estou fazendo, que Dharma é servir, né? Amor significa servir. Então, ao trazer meu foco para propósito, para serviço, aí sim eu posso oferecer isso a Krishna, a Deus. Uma vida de propósito, uma vida de serviço, você pode oferecer a Deus. É isso que você vai oferecer. Então, quando começou aqui a explicação dizendo considerar que os objetos materiais estão à parte do Senhor e que por isso prestam-se a servir de posse e objeto de desfrute à pessoa, chama-se dualidade material. Ao escolher um objeto de prazer pessoal, tal como comida, roupas, residência, o indivíduo considera a qualidade relativa do objeto a ser adquirido. E aí, todos vivem em ansiedade. Então, como é que para essa ansiedade? Estar ocupado no serviço amoroso do Senhor. E como é que você vai se ocupar em devoção, em bhakti, nesse serviço amoroso ao Senhor? Prestando o seu Dharma. Quando você cumpre seu Dharma, como você tem um propósito, uma mãe vai cuidar do filho. Isso é um serviço a Deus, está fazendo. O policial vai para o trabalho proteger o cidadão. Isso é um serviço a Deus. Você vai lavar o banheiro de casa, você está prestando um serviço a Deus. Então, quando você cumpre o seu Dharma, isso sim, agora você pode... Agora isso é uma atividade que você está fazendo com os sentidos do corpo, junto com a matéria. Mas o seu objetivo não é mais, não é que você está objetivando mais, o desfrute, eu quero me sentir dono, eu quero fazer, eu quero... Não. Eu estou fazendo tudo isso agora, no aqui e agora, minha ação se completa no momento da ação, e aí eu ainda acrescento bhakti, devoção. E eu faço da minha vida uma oferenda amorosa a Deus. E aí que está. Com isso, eu realmente experimento prazer. Essa aqui é uma grande jogada. Que você assim, peraí, mas eu estava tentando buscar prazer, falou que não era para buscar prazer. E tudo que eu tenho que fazer para não buscar prazer vai me dar mais prazer ainda. Essa é a beleza dessa verdade. Você vê que é uma verdade cósmica, profunda, divina e eterna, porque faz essa jogada, onde ao deixar de buscar o prazer egoísta, ao trazer o foco para o serviço, para propósito, para fazer da sua vida uma oportunidade de servir, de melhorar o mundo, de ajudar, ao trazer esse foco no Dharma, com bhakti, com devoção, com comunhão a Deus, você experimenta o máximo prazer. Muito mais prazer do que você conseguia com tudo dando certo no seu programa só de ser egoísta e tentar desfrutar da matéria. Essa que é a grande jogada. E não é eu falando, o religioso, não. Isso aí tudo, você pode, qualquer psicólogo, vai para qualquer departamento de psicologia do mundo, aí de qualquer universidade, N pesquisa, todo mundo, não, realmente, estou aqui, as pesquisas mostram que a vida é felicidade, é chamado de psicologia positiva, né? Como se estou sempre, propósito, serviço,
mente no aqui e agora, mindfulness, todo mundo está falando isso. Pessoal que vai em grande empresa, pessoal que só se dedica a ajudar empresas a incorporarem programas de bem-estar do funcionário, de felicidade, de cultura positiva. Propósito, mindfulness, mente no aqui, tudo, sempre, exatamente isso. E você fica mais feliz. Então você faz a coisa certa, você fica mais feliz e ainda de brinde você faz o seu despertar espiritual. Essa é a grande jogada, que todo mundo precisa compreender porque funciona universalmente. E é tudo de bom. E a sua vida fica melhor. E a vida de todos fica melhor. O planeta fica melhor. É isso que o mundo precisa saber. Divulgue essa verdade, compartilhe essa notícia. Que todo mundo precisa empreender. Esse truque do yoga, de viver no aqui e agora, de acordo com o seu propósito, como uma oferenda ao divino. Versos 58 e 59. Embora negligenciado, insultado, ridicularizado ou invejado por pessoas perversas, ou embora repetidas vezes agitado por pessoas ignorantes que o surrem, amarrem-no, privem-no de sua ocupação, cuspam nele ou contaminem com urina, quem deseja a meta mais elevada da vida deve, apesar de todas essas dificuldades, usar a inteligência para manter-se seguro na plataforma espiritual. Olha só, então, aqui Krishna está já falando, a história ele vai contar, a gente vai chegar aqui e entender. O próximo capítulo, ele está já introduzindo o tema do próximo capítulo, um exemplo radical, não tente isso em casa, um exemplo radical de um grande yogi que consegue transcender a pior situação material externa e ficar completamente focado no interno. Tudo bem, totalmente extremo, a gente vai ler o próximo capítulo, vão ter que ficar acompanhando aí. Super radical, mas já dá uma dica aqui do como é que vai ser, o que esse pobre yogi vai ter que aguentar. Olha só. Negligenciado, insultado, ridicularizado, invejado por homens perversos, embora repetidas vezes agitado por pessoas ignorantes que o surrem, amarrem-no, privem-no de sua ocupação, cuspam nele, ou o contaminem com urina, você faz xixi nele, estão mijando nele, cuspindo nele, dando surra nele, olha só. Quem deseja a meta mais elevada da vida deve, apesar de todas essas dificuldades, usar a inteligência para manter-se seguro na plataforma espiritual. Então, se você teve um dia ruim ou acha que a sua vida é dura, quando você ouvir a vida aqui desse yogi aqui, desse brahmana, você vai ver que a sua vida é boa demais, você pode dar graças a Deus. Significado: no decurso da história, muitos dos desconfortos supracitados têm sido experimentados por devotos do Senhor. Quem é avançado em consciência de Deus não se deixa dominar pela obsessão do corpo material, mesmo em tais condições, senão que, mediante inteligência apropriada, mantenha a mente fixa na plataforma espiritual. Verso 60. Sri Uddhava disse: melhor de todos os oradores, faze o favor de explicar-me como posso entender isso de maneira adequada. Eu falei, que isso, Krishna? O que? Surrado, mijado, cuspido, que isso? Aí Krishna vai ter que contar a história, para entender. Verso 61, último verso do capítulo. Alma do universo, o condicionamento da própria
personalidade na vida material é muito forte. E por isso é dificílimo, mesmo para pessoas eruditas, tolerar as ofensas que pessoas ignorantes cometem contra elas. Só teus devotos que estão fixos em teu serviço amoroso, Bhakti, e que alcançaram a paz devido ao fato de residirem em teus pés de lótus, é que são capazes de tolerar tais ofensas. Então o Uddhava já está adiantando um pouquinho, olha, é impossível, né? Até uma pessoa muito avançada ter que aguentar assim, né? A pessoa te surrando, cuspindo, mijando em você, te tratando mal, humilhando, né? É muito difícil aguentar tantos ataques assim, mas aquele grande yogi, grande devoto, aquele bhakti yogi, que está lá fixo, abrigado nos pés de Deus, ele está em outra dimensão, ele literalmente está em outra dimensão. Entendeu? O exemplo que você pode tentar entender é como, sabe, se você está jogando um videogame e o seu personagem lá, ele está sendo atacado, você está em outra realidade, né? Seu personagem está lá sofrendo, mas você está lá em outra consciência, você não está identificado por completo, você está observando, aí você está tranquilo. Então, é isso que eles estavam fazendo. E a gente tem vários exemplos disso, né, na história, até na tradição cristã, muçulmana, judaica, né? A gente tem os santos, todo mundo tem as tradições dos santos que aguentaram tanto sofrimento, claro, né? O famoso Jesus, aguentando tanto sofrimento e tal, né? Mas em outra. Significado: a menos que alguém seja avançado no processo de ouvir e cantar Shravanam Kirtanam, lembra? Krishna falou que é o processo básico de Bhakti, né? Você ouvir, como vocês estão ouvindo aqui, e repetir, entoar, como eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer em outro momento. Então, quando você faz japa, você está lá, Shravana, você está lá, né? Kirtanam, você está fazendo som, né? Quando você fazendo som, repetindo os santos nomes. Então, quando você vai e canta, você está fazendo kirtan. Então, esse processo, né, de absorver o conhecimento, os santos nomes de Deus e repeti-los, entoá-los, né, Shravanam, Kirtanam. Então, esse processo, o estudo teórico não pode torná-lo deveras santo, você tem que praticar. Sua personalidade condicionada, resultado de longa associação material, é dificílima de superar. Devemos, portanto, humildemente nos refugiar nos pés de lótus do Senhor Supremo, que acaba de explicar de forma tão maravilhosa o verdadeiro significado do conhecimento. Muito bem, então com isso encerra-se o capítulo 22 e vamos começar agora o capítulo 23, que é chamado A Canção do Brahmana de Avanti. Então, verso 1. Shukadeva Goswami disse: o senhor Mukunda, o chefe dos Dasharas, tendo sido assim solicitado, com todo respeito, pelo melhor de seus devotos, Sri Uddhava, o primeiro reconheceu a exatidão das afirmações de seu servo. Então o Senhor, cujos gloriosos feitos são muito dignos de ser ouvidos, passou a responder-lhe. Então, interessante, né? Todo o Srimad Bhagavatam, né, eles falam assim que você pode entender ele como um processo de um zoom, né? Você está com um zoom, aí você vê uma coisa, aí você faz um zoom, você vê outra coisa, aí você faz um zoom, e aí você vê uma coisa mais longe, né? E você pode sair dessas camadas e enxergar. Então, eles falam que o Srimad Bhagavatam ele tem essas camadas de narração. Então, aqui quem falou? Shukadeva. Então, quem tá narrando todo o Bhagavatam? Shukadeva Goswami. Lembra? Ele sentou lá
com Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj vai morrer daqui a 7 dias e senta diante dele e tal. E ele começa a explicar. Na verdade, até já começa o Bhagavatam, né? Com um passo atrás. Mas enfim, não vamos complicar não. Mas o Bhagavatam basicamente então é Shukadeva Goswami narrando, né, o Bhagavatam. E aí Shukadeva fala, aí Krishna falou. Aí sai daquele, agora aí Krishna falou, aí agora Shukadeva falou, olha, e aí aconteceu isso, aí Krishna respondeu, um verso só, e agora retoma a conversa de Krishna com Uddhava. Então ele está assim, ele está narrando narrações, às vezes Krishna narra uma narração, né, e às vezes entra várias camadas, né, assim, porque começou com Sutta lá, enfim, com os sábios de Naimisharanya, e, né, contando a história de Shukadeva Goswami, que aí está contando a história de está contando de Krishna, e Krishna contando outra história. Então, às vezes, vai assim, né, vai saindo as camadas. Então, esse primeiro verso é só para dizer isso. Bom, então agora Krishna vai realmente começar a falar. Verso 2. O Senhor Sri Krishna disse: ó discípulo de Brihaspati, praticamente inexiste pessoa santa neste mundo capaz de recompor a própria mente depois de ter sido perturbada pelas palavras ultrajantes de homens bárbaros. Então Krishna começa, né, na real. Fala, olha, praticamente não existe pessoa santa que consegue ficar tranquilo, ficar na sua, ficar equânime, quando é perturbado por pessoas, por palavras ultrajantes de pessoas bárbaras. Né? Então, pessoas que atacam, agridem, né? Estupidez. Então ele fala, é raro até uma pessoa santa ficar tranquilo, né? Então é um grande exercício, por isso que a gente tem que dar graças a Deus pelos chatinhos assim dos dia a dia, assim no trabalho, no escritório, em casa, na família, porque te dá uma oportunidade de alguém falar uma coisa, te irritar, e você, não vou deixar essa pessoa me irritar, vou ficar na minha, né? Então tá essa oportunidade de você, e aí quando tem um exercício maior, aí você, né, ficar centrado diante de agressão, né? Aqui é só agressão, ele está só falando de palavras, né? Então agressão verbal, pessoa te agitando, te xingando, né? Te atiçando com as suas palavras. Difícil recompor. Significado. Na era moderna, existe uma propaganda muito difundida, ridicularizando o caminho da realização espiritual. E por isso mesmo devotos santos sentem-se perturbados ao verem semelhante estorvo do progresso da sociedade humana. Ainda assim, o devoto do Senhor deve tolerar qualquer insulto pessoal, embora não possa tolerar ofensa contra o próprio Senhor ou contra o devoto puro do Senhor. Então é dito isso, né, que você deve ficar na sua quando a agressão é contra você, mas quando alguém está agredindo um outro devoto, aí você não deve aceitar, você deve, né, ter uma posição firme, e também se estiver atacando Deus, também você deve ter uma posição firme. Eles falam assim, né, para você não, mas para manter, né, para não cair tudo no descaso, você deve defender quando um outro devoto ou o próprio Senhor é atacado. Verso 3. Flechas afiadas que transpassam o peito e atingem o coração não causam tanto sofrimento quanto as flechas de palavras ásperas e ultrajantes que se alojam dentro do coração quando ditas por pessoas incivilizadas. Então, Krishna está até exagerando aqui um pouco, não, mas é aquela coisa, né? É verdade, né? Que palavras machucam mais, né, do que pedras e paus, né? Então, assim, machuca muito, né? E a gente sabe, né? Todo mundo aqui sofre, já sofreu, está ainda tentando se curar, né?
de ferimentos verbais no passado, ou já conseguiu curar, mas foi uma dificuldade, e até ainda fica um pouco assim. Enfim, a gente sabe, né? É verdade, né? Por isso que é muito, né? Puxa, como a gente pode ter cuidado, né? Com o que sai, né? Ufa! Porque, nossa, a gente machuca demais, né? Com isso aqui, né? Só a linguazinha é uma arma mortífera, né? Então você pode acabar mesmo, né? Com a vida da pessoa, literalmente, né? Tem casos tristes, mas acontecem, né? Todo dia, eu acho, de pessoas que tiram a vida, né? Cometem suicídio por causa de algo que alguém falou, né? Uma palavra, assim, né? As pessoas não aguentam, já está fragilizado, enfim. Então, terrível, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né? A gente tem que praticar, Krishna fala na Bhagavad Gita, né? A gente tem que praticar sattva, né? O padrão sáttvico de fala, das 4 coisas que são úteis, agradáveis, necessárias e que não vão ofender as pessoas. Ele fala, olha, você tem que passar por esses 4 filtros. Antes de falar alguma coisa, tem que ter um filtro, tem que ter esses 4 filtros. Se passar esses 4 filtros, aí você abre a boca, senão pensa de outro jeito de falar, ou não fala. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a vida fica tão melhor, né? Tão melhor. Quando a gente tem esse cuidado de, né? Peraí, o que eu estou falando é útil, agradável, necessário e não vai ofender a pessoa? Ok, então eu vou falar. Quem dera, né? O mundo ia ficar bem legal. Então o Krishna está falando, olha, né? Está exagerando um pouquinho, né? Mas enfim, que, uau, né? Muito difícil aguentar isso, é raro achar uma pessoa santa que consegue realmente aguentar. E agora, verso 4. Meu querido Uddhava, a este respeito, conta-se uma história muito piedosa e agora vou descrevê-la a ti. Por favor, ouve com cuidadosa atenção. Então agora vai começar a historinha. Significado. Agora o Senhor relatará a Uddhava uma narração histórica que ensina como se devem tolerar os insultos. Bom, vou parar aqui, né? Deixar vocês pendurados, que nem aqueles cliffhangers assim, né? Volte no próximo episódio para saber. A gente vai começar a grande história do Brahmana de Avanti. Então, não deixem de voltar aqui semana que vem para ouvir. Então, que Krishna abençoe vocês com muito carinho, com essa capacidade, né, de gentileza, gera gentileza, essa capacidade especialmente da boca, do que você fala, de ter cuidado com suas palavras para você não ser um agressor, para você não estar aí atirando flechas, aí pior do que flechas no coração com suas palavras. Que Krishna abençoe todos vocês. Hare Krishna.